Oi pessoal, eu sou a Maria da Consolação Lucinda e esse é mais um vídeo da série Feminino Sagrado e a Literatura aqui no meu canal no YouTube. Bom, para quem está chegando agora, esse canal a gente já tá com o sexto, sétimo vídeo e a partir da próxima semana eu vou iniciar digamos, uma versão diferente dessa série e quero convidar a quem está chegando a se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, dar um joinha se gostou, e também a galera que tem assistido e ainda não se animou a se inscrever, se anima aí pessoal e se inscreve. Eu quero ver se eu chego, né, quem sabe na próxima temporada da série, chegar a 100 inscrições. Bom, eu recebi algumas sugestões que foram extremamente valiosas e o vídeo de hoje ele recolhe um pouco dessas duas sugestões que eu recebi, uma ontem e outra no meio da semana, que me deram assim um fôlego, né, uma possibilidade de adiar o que eu estava planejando para daqui, quem sabe, setembro, e conseguir fazer com a tranquilidade que eu tenho feito, sem muito recurso, sem um prazo, um tempo muito largo, ensaiando, trabalhando e fazendo o que é necessário, que é a seleção e gravar aqui e fazer o download do vídeo. São tempos muito tranquilos, mas quando envolve outras pessoas isso muda, porque vai necessitar aí de acertar agendas, acertar datas e coisas assim. Bom, uma das sugestões me foi dada por Karine Coutinho, que me pediu que apresentasse um livro, uma biografia, e fizesse referência a uma viagem que eu fiz ao Quênia no ano passado. Karine, o livro vai ser... eu vou falar do livro na próxima semana. Então, inauguro, né, essa temporada nova da série exatamente por esse livro, para honrar aí e considerar a sua sugestão, que foi muito boa e efetivamente é um livro muito interessante. Qual é o diferencial desse livro em relação ao que eu vou me referir hoje? Esse livro, eu verdadeiramente não consigo recuperar as memórias do que significou essa leitura para mim nesse tempo, porque eu acho que eu li esse livro antes. Eu tenho a impressão que eu li em 2013 ou no primeiro semestre de 2014. Então, ele é um livro interessante, a gente vai ver isso no próximo vídeo, mas eu preferi trazer um outro, porque era um outro que eu já queria, tem relação com essa minha viagem ao Quênia, e é uma paixão fulminante que eu tenho. Eu estou falando da biografia de Wangari Maathai, intitulada, ela está em inglês, eu vou traduzir do jeito que eu conseguir, que Wangari Maathai, imbatível, a história de uma mulher. Ela era realmente uma mulher imbatível e uma mulher que foi reconhecida, né, premiada internacionalmente pela sua luta, pela sua causa em favor do meio ambiente, em favor da ecologia, nos diferentes registros que a gente possa considerar, porque teve uma ênfase muito forte na questão ambiental, mas ela também estava preocupada com todo o impacto, né, das mudanças climáticas, do desflorestamento, do impacto nas comunidades, né, na vida das pessoas que viviam nas áreas, inicialmente, primeiramente, nas áreas afetadas por essas mudanças, mas, obviamente, a luta dela foi uma luta que ganhou uma expressão tanto interna quanto internacionalmente, que levou a essa premiação.
porque envolvia, justamente por envolver essas dimensões que iam além da dimensão meramente ambiental, né, do registro ecológico. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004 e faleceu em 2011. Mas antes, né, desse prêmio, o prêmio foi assim, o reconhecimento e do ponto de vista político, do ponto de vista da, da, da imagem dela, para a imagem dela, da representatividade dessa luta, foi muito importante. E aí, qual é a conexão? Né? Porque o tempo voa, né? Mas eu vou fazer logo essa conexão. A literatura é fundamentalmente esse livro, que é a biografia dela, mas também a ONU publicou um livro de uma série, né, intitulada Grandes Mulheres da História, e tem, né, um número dedicado a Wangari Maathai, certamente enfatizando o movimento que ela criou, intitulado Movimento do Cinturão Verde. Quando Wangari morreu, já mais de 50 milhões de árvores, né, já tinham sido plantadas e replantadas a partir dos trabalhos, dos esforços, da promoção feita pelo Movimento do Cinturão Verde. E essa articulação que o tempo todo, durante a série, com exceção do vídeo que eu dediquei a Lélia Gonzalez, a minha preocupação em articular, em conectar o feminino sagrado e a literatura, no caso dela, eu não vou ler porque está em inglês e eu me recusei a ler, fazer uma tradução, porque eu achei que não ficaria muito interessante, não uma tradução, mas ninguém vai ler esse livro assim, se não for por um interesse muito profundo. E tem o da ONU. O da ONU eu não consegui adquirir, né, a tempo, porque a decisão foi tomada praticamente nesse fim de semana e ele leva uns 4 dias para chegar. A compra, né, pela online, e ele vem de São Paulo, então não daria tempo. E o feminino sagrado onde está? Wangari, na biografia, conta como ela foi marcada, né, por essa vivência orgânica ali com o espaço na região em que ela cresceu, e até teve uma experiência muito forte, né, com a mãe, com os irmãos, e ela buscava água num regato, né, num riachozinho próximo a uma figueira, e a mãe dela dizia da importância daquela figueira, que aquela figueira não podia ser cortada. E quando Wangari voltou, que ela fez estudos nos Estados Unidos e na Alemanha, né, a graduação e pós-graduação fora do Quênia, quando ela regressou, ela descobriu que aquela árvore tinha sido cortada. E óbvio, ela estudou biologia, ciências biológicas, era uma mulher sensível, atenta para essa questão, e começou a perceber também o impacto, né, do desmatamento em relação ao acesso à água. Então a atuação não era só replantar porque queria milhares, né, reflorestar o país, construir um parque, que ela construiu o Parque Ururu em Nairobi, o Parque Central, ou nas comunidades, nos rincões do país, mas era, sobretudo, pensar nessa questão do impacto sobre o acesso à água, o desenvolvimento sustentável, porque o movimento do Cinturão Verde foi pensado ou foi acontecendo a partir de experimentações, de modelagens de projetos que visavam também ao fortalecimento da participação, do engajamento das mulheres dessas comunidades que lutavam para contribuir pela subsistência das suas famílias, e fortalecer também essa atuação do ponto de vista mesmo do papel dessa mulher nessa família, porque em muitos contextos a mulher ainda vivia aquele papel de submissão, né, aos seus maridos, os chefes, embora sempre as mulheres trabalhem muito, e no contexto queniano, como na maioria dos países africanos, a mulher é uma referência fundamental na produção, no sustento da família. Essa relação
muitas vezes, eu não quero dar nome só por dar nome, mas de dominância masculina, né, na organização, na vida familiar, muitas vezes relega essas mulheres também a uma condição de precariedade. E no caso, os projetos foram pensados também para permitir que essas mulheres tivessem uma atuação e um protagonismo de um outro nível na construção desse movimento. E se vocês procurarem alguns vídeos, vão ver as mulheres, depoimento dessas mulheres, de muitas mulheres que passaram, que viveram, né, lá no início essa experiência e depois de um longo tempo o impacto que isso produziu em suas vidas. Então, como a gente pode pensar agora, né, já na segunda, quase entrando, né, na terceira década do século XXI, várias temáticas, várias questões, simplesmente considerando o que significou o movimento do Cinturão Verde, relacionado com a ideia, com o conceito, com as questões de desenvolvimento sustentável. Ela também, a Wangari, contribuiu como mulher, porque ela como mulher era polêmica a atuação, o envolvimento dessa mulher que estava preocupado com o básico, com o elementar da vida, que é ter as condições adequadas, de ter acesso ao que é mais básico, que é mais elementar para a manutenção da vida, que era a água, que é a questão mesmo, aí a gente entra na questão ambiental maior, que é as mudanças climáticas, que seja no âmbito interno, seja no internacional, sempre acaba afetando as populações mais vulneráveis, as pessoas mais vulnerabilizadas, não vulneráveis, porque a vulnerabilidade ela é produzida, ela é causada por uma série de fatores econômicos, políticos, e no caso de África isso é notório, né? O empobrecimento, as violações aos direitos das mulheres africanas, dos africanos em função de políticas, né? Políticas econômicas, como a interferência do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, que é uma outra discussão, uma discussão mais ampla, mas uma discussão que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo também hoje no século XXI, continua vivendo no século XXI. No caso brasileiro, as situações que nós continuamos a viver com os envenenamentos que a gente está vivendo agora na alimentação, no solo, desmatamento das matas, desmatamento da floresta amazônica. Então são questões referidas ao sagrado feminino, sim, porque se a gente vai ver nas grandes tradições filosóficas, religiosas, não ocidentais principalmente, a Terra, né, ela é a mãe. A Terra é tanto o planeta, pensando Gaia, como pensando também, né, a importância do solo como gerador de vida, continuamente gerador de vida, recebe a água que evapora e permite a continuidade da vida através da produção de alimentos e a reprodução da vida. Então isso é sagrado. Esse é o feminino sagrado também, tal como a mulher que gera, né, que no seu ventre, né, dá sustento para a vida e depois continua na sua maternagem e a partir do seu próprio corpo, da sua própria mama, alimentando. Wangari, para mim, representa uma força, ela era conhecida como uma mulher muito corajosa, por isso imbatível, com convicções firmes, convicções fortes, que apesar das adversidades, ela foi perseguida, ela sofreu prisões arbitrárias, teve a casa invadida, teve o casamento afetado por todas essas lutas que ela teve. Não esqueçamos, né? A gente está falando de uma mulher, mesmo que no continente africano, e apesar de no continente africano, essa condição de mulher na humanidade é uma condição que, com o que a gente tem de patriarcalismo, as mulheres sempre são
vistas como suspeitas nos âmbitos em que opera, nos âmbitos em que trabalha. E o que garantiu a consolidação do movimento do Cinturão Verde foi a solidariedade especialmente, né, com mulheres de fora, já que ela estudou, né, nos Estados Unidos, ela teve muita solidariedade de americanos em geral, suecos, alemães, ajudou inclusive a Wangari a se manter viva. Essa é a dimensão do sagrado feminino nessa história que eu estou dando aqui um pingo. Quero dizer que eu já fiz um trabalho em 2012, acho que foi em 2012, lembrando Wangari, né, numa publicação, num periódico para trabalho com movimentos populares, movimentos sociais, e para dizer da minha paixão por ela. Assim, se alguém perguntasse que outra mulher, depois de Lélia, você gostaria de ser, ou que gostaria de ser mais influenciada, eu diria Wangari Maathai. Essa coragem, essa determinação, essa convicção, uma mulher que teve considerada, né, pelo atual diretor do movimento do Cinturão Verde, uma mulher comprometida e com uma paixão muito grande pelo que fazia. E essa paixão, esse comprometimento, né, essa convicção firme, essa coragem, a gente vê muito em muitas mulheres. E eu quero saudar as mulheres que assistem a esse vídeo e provocar. Será que nós podemos nos inspirar um pouquinho em Wangari e pensar no movimento do Cinturão Verde no nosso quintal? Eu vou mostrar o meu quintal uma hora dessa e vou dizer para vocês que ter plantado, né, todas as coisas que eu plantei foi muito também, já era uma paixão minha, desde a infância, mas tendo voltado no meu processo de retorno e que eu adquiri, né, a casa que eu moro hoje, a primeira coisa que eu fiz antes de começar a colocar a casa em condições para eu morar foi plantar. Então eu tenho muitas plantas aqui e o projeto de fazer horta, apesar da minha falta de condição para fazer isso, mas de fazer horta. Eu quero estimular quem tem um pedacinho e quem não tem, tem várias maneiras de ter horta em casa. A minha é de plantar nos vasos, plantar em garrafas PETs, em plantar enfim, em latinhas. E a gente pode ter essas hortas e trazer para a nossa casa, sabendo que muitas vezes não é possível ocupar os terrenos baldios, as áreas livres pela cidade. Mas a todas, mulheres e homens que têm esse sagrado feminino trabalhado aí vivo dentro de si, vamos nos inspirar em Wangari Maathai e sermos imbatíveis na ideia de cuidar do ambiente, cuidar do lugar onde vivemos, da nossa Gaia, Pachamama, para que, quem sabe, esse sagrado feminino consiga nos dar cada vez mais força para enfrentar as nossas dificuldades, durezas nesse momento presente. É isso. Até o próximo vídeo, até a próxima semana.